A carta na manga da Volkswagen. Conheça a história da Brasília 4 portas, um carro que marcou uma geração e deixou o seu legado no mundo automotivo. Embarque com a América Baixos na história dessa joia que dominou por anos as estradas brasileiras, e que ainda nos dias de hoje tem os seus amantes e admiradores. Não esqueça de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Assim você nos ajuda a sempre estar trazendo conteúdos do mundo automotivo para vocês. Inicialmente destinada ao mercado internacional, essa raríssima versão da Brasília foi a resposta da VW para a demanda dos taxistas brasileiros por um carro 4 portas compacto e econômico. A Brasília foi o primeiro Volkswagen, de grande produção, desenvolvido no Brasil. Apresentada em 1973, buscava modernizar o tradicionalíssimo Fusca, cujo design remontava à década de 1930, mantendo a base mecânica comprovada. Fabricada entre junho de 1973 e março de 1982, se tornou um sucesso de vendas, com mais de 1 milhão de unidades fabricadas. Inclusive, foi exportada para países como Nigéria, sob o nome de VW Gala, Filipinas, Kuwait, além de alguns vizinhos da América do Sul. Mesmo com toda a popularidade, uma versão se destaca como genuína mosca branca, chamando sempre a atenção dos entusiastas: a Brasília 4 portas. Calcula-se que foram comercializadas no Brasil por volta de 2.000 unidades, das quais apenas 100 seriam da luxuosa versão LS. Elas possuem identificação própria no chassi, começando pela sigla BQ. As duas portas começam por BA ou BX. Embora a VW tenha lançado a Brasília 4 portas no Salão do Automóvel em novembro de 1978, como modelo 1979, ela não era nenhuma novidade, já que vinha sendo fabricada aqui no Brasil desde setembro de 1975, para exportação, e dividia alguns mercados internacionais com o modelo 2 portas. O motivo de tanta demora foi a forte rejeição dos consumidores brasileiros pelos carros 4 portas, em favor dos modelos de 2 portas, vistos como mais bonitos e duráveis, de acordo com o gosto da época. Em paralelo, no final da década de 1970, o mercado dos táxis e das frotas públicas no Brasil sentia falta de um carro 4 portas compacto e econômico. Muitos motoristas, que usavam o Fusca como táxi, chegavam a retirar o banco do carona para facilitar o acesso ao banco traseiro. Atenta a esse nicho estratégico, a concorrente GM apresentou uma variação do popular Chevette, com 4 portas, em abril de 1978, ameaçando as vendas da VW no segmento. Por sua vez, a resposta da montadora alemã foi simples: destinar unidades da Brasília 4 portas, que já era fabricada há quase 4 anos, para o mercado nacional. Mas, diferente dos modelos exportados, elas viriam apenas na versão standard. Entre parênteses, existe a lenda de que algumas unidades de Brasília 4 portas, pré-79, versão exportação, teriam sido destinadas a altos funcionários da VW e assim chegaram às ruas brasileiras. Isso parece ser comprovado por essas raríssimas fotografias acima, de um modelo 1975-76, com placas de São Bernardo do Campo. A aparência geral das Brasília 4 portas era a mesma das demais, de 2 portas. A principal diferença, evidentemente, estava nas laterais, com as portas duplas. Não foram necessárias grandes alterações para colocá-las de forma harmoniosa. Apenas a porta dianteira foi encurtada em 14 centímetros, a coluna central adiantada na mesma medida e a porta traseira de 76 centímetros entrou no espaço. Atrás, ainda havia lugar para um vidro vigia de bom tamanho. Na frente e na traseira não havia modificações e os para-choques, standard, eram pintados de cinza opalescente, o mesmo das rodas. Faróis duplos, rodas 14 de aço estampado, com calotas copinho e lanternas traseiras vermelhas estriadas, compunham o visual padrão. O interior também era standard. No painel de plástico preto, havia um ressalto onde ficavam os instrumentos. À esquerda, o marcador de combustível, ao centro, o velocímetro, 160 km por hora, com odômetro total e luzes testemunhas, e à direita, o espaço do relógio, quase sempre cego. No meio do painel, ficava o suporte do rádio. Sob este, o cinzeiro e o isqueiro, opcional, e mais abaixo 2 difusores de ar. Já em frente ao carona, se localizava o porta-luvas.
Os interruptores do carro ficavam distribuídos na parte inferior do painel e na coluna da direção, como na Brasília duas portas. Por fim, havia o volante preto, com um grande botão de buzina elíptico, canoa, adornado com as letras VW estilizadas. Os bancos baixos tinham regulagem de encosto em 3 posições, eram revestidos de Corvin, com o assento e encosto forrados no mesmo material. Opcionalmente, podiam vir em tecido. O banco traseiro era fixo, impedindo o rebatimento e reduzindo a capacidade de carga do veículo. Mas havia o lado positivo, pois os ocupantes ganhavam 2 centímetros a mais de espaço em cada banco. As laterais das portas eram de vinil vincado preto. Lá ficavam a maçaneta embutida, a manivela do vidro e um puxador-alça de plástico. Na porta do motorista, havia a clássica bolsa de plástico franzido e na traseira direita, um cinzeiro. As portas traseiras também tinham uma trava, que quando acionada impedia a abertura interna, o que dava maior segurança no transporte de crianças. O assoalho era forrado de borracha texturizada e o teto em vinil cinza. Apenas 3 opcionais eram oferecidos pela VW: aquecedor, ventilador elétrico e vidro traseiro com desembaçador. A suspensão era padrão, com barras de torção longitudinais, barra estabilizadora à frente e barra compensadora na traseira. Apenas, os amortecedores eram recalibrados, mais macios e confortáveis. Os sistemas de freios e direção também não mudavam em relação ao modelo 2 portas. O carro pesava 906 kg e era movido pelo famoso motor Boxer 1600 cm3, de 4 cilindros, traseiro, refrigerado a ar e tinha na caixa de 4 marchas, precisa e de fácil operação, um dos pontos mais fortes. A diferença mecânica principal era o uso de um carburador simples, ao invés da carburação dupla, padrão dos modelos 2 portas dessa época. Isso era um trauma que a Volkswagen trazia da Variante e do TL, que tinham sua carburação dupla muito sensível. O problema foi resolvido, mas a fábrica optou por não oferecer o recurso, nem nos opcionais, com receio de uma associação. O que, logicamente, trazia prejuízos, pois, de acordo com testes da revista 4 Rodas na época, o motor com o carburador produzia 58 cavalos brutos, 11,8 kg de torque máximo, contra 65 cavalos, 11,3 kg, da dupla carburação. Embora a velocidade final dos 2 modelos fosse quase a mesma. 128 km por hora da 4 portas contra 130 km por hora da 2 portas, havia diferenças sensíveis nos quesitos arrancada e consumo médio. Enquanto a 4 portas ia de 0 a 100 em 25,7 segundos e andava 10,5 km por litro, a 2 portas fazia isso em 4 segundos a menos e rendia 3 km a mais, 22,3 segundos, 12,8 km por litro. A título de comparação, a Panorama 1980 era capaz de acelerar de 0 a 100 em 18,5 segundos e chegava a 142 km por hora máximos, enquanto o Chevette 4 portas 1979 ia de 0 a 100 em 19,7 segundos com final de 138 km por hora. Ambos, beneficiados pelo projeto e configuração mecânica mais modernos. O ano de 1980 foi cheio de novidades para a Brasília 4 portas, a começar por 2 importantes opcionais acrescentados à lista: para-choques cromados e dupla carburação. Além disso, toda a linha passou por uma reformulação interna e essa versão não ficou de fora. Os instrumentos foram agrupados num módulo retangular, ficando à esquerda o relógio de horas, ao centro um agregado de nível de combustível, vacuômetro, luzes testemunha e à direita, o velocímetro, 160 km por hora, com odômetro total e parcial. No caso da Brasília 4 portas Standard, o relógio, o vacuômetro e o odômetro parcial eram inexistentes, os pontos ficavam cegos. O painel, redesenhado, passou a incluir um prático porta-objeto. No centro, ficavam os controles da ventilação, junto ao difusor de ar e, abaixo destes, o rádio, o isqueiro que era opcional e o cinzeiro, reunidos em um console agregado. Além disso, mais 2 difusores de ar foram acrescentados, um em cada extremidade do painel. Os interruptores passaram a ser do tipo tecla, mais modernos e seguros. Os bancos foram melhorados, mas continuaram revestidos em Corvin, com a faixa central desenhada em pequenos gomos horizontais.
Como opcional, além do apoio de cabeça, continuava disponível o revestimento central em tecido. Em 1981, não houve grandes mudanças para a linha Brasília. O fim do modelo já estava no horizonte, por concorrer na mesma faixa de mercado que o Gol, lançado em maio de 1980 e no qual a VW depositava grandes esperanças. Devido à atualidade do projeto e à boa demanda, havia polêmica dentro da Volkswagen sobre qual modelo Fusca ou Brasília deveria acabar. No final, prevaleceu a confiança no Fusca, e, em março de 1982 a produção da Brasília foi encerrada, para ambas as versões, 2 e 4 portas. A Brasília 4 portas foi bem aceita em seu nicho e se tornou figura presente nos pontos de táxi e estacionamentos de órgãos públicos nos anos 1980. Além dos taxistas, era preferida, principalmente, por famílias atraídas pelo conforto das portas traseiras. Até porque, as opções 4 portas de pequeno porte eram escassas nessa época. Usadas na praça, de forma intensiva, a maioria das Brasílias 4 portas teve a vida útil reduzida e muitas saíram de circulação mais cedo do que as equivalentes 2 portas, de uso particular, justificando a raridade desse modelo hoje em dia. Apesar do lugar especial que os VW refrigerados ar ocupam no antigomobilismo brasileiro, poucas pessoas conhecem ou já viram essa versão da Brasília. Por isso, são peças extremamente cobiçadas nas coleções, e têm a maior importância na história da linha, por serem exceção, numa época dominada pelos modelos 2 portas. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para mais conteúdos do mundo automotivo. Deixem nos comentários a próxima história automotiva que vocês querem ver por aqui.